Bom dia, senhoras e senhores deputados. Nós hoje temos aqui uma primeira parte correspondente a uma audição dos subscritores de uma petição. Depois, na próxima hora, que é, digamos, a audição normal, regimental, na parte dos outros assuntos, iremos fixar aqui, na medida do possível, uma metodologia relativamente a esta questão da audição dos subscritores. Mas, para já, temos online até a primeira peticionária, da petição número 207/14/2, que é Sara Isabel de Almeida Pereira, que representa um conjunto de 4.064 subscritores, numa petição intitulada Prorrogação e Alargamento dos Apoios Sociais no Desemprego, cujo deputado relator, aliás, foi o Sr. Deputado José Moura Soeiro, aqui presente. E, portanto, nesse sentido, e sei que esta primeira subscritora está online, eu passaria a palavra para poder intervir. Recordo que a grelha de tempos é constituída da seguinte forma. A intervenção inicial do peticionário, do primeiro subscritor, num tempo de 10 minutos, 5 minutos a cada grupo parlamentar e uma intervenção final por parte do primeiro peticionário no tempo de 10 minutos. Dará um total de cerca de 45 minutos, se bem que não tendo aqui presente o CDS, portanto, para já, haverá aqui uma redução de 5 minutos na intervenção por parte dos grupos parlamentares. Portanto, 40 minutos de referência é este o tempo. E, portanto, eu passaria a palavra a Sara Isabel Almeida Pereira, que é a primeira subscritora desta petição. Bom dia. Bom dia. Tem 10 minutos para poder intervir. Faz favor. Eu não sei bem como fazer isto, mas acho que vou contar a Deixe-me só interrompê-la, porque sim. Estamos a ouvi-la bem, mas não temos imagem, portanto terá que ligar a sua câmara, a câmara do seu computador ou do telemóvel. Mas a câmara está ligada. Agora sim, vamos esperar que possa... Já não está ligada, dá-me aqui a informação. Olha, veja agora. Agora sim, agora estamos a vê-la e a ouvi-la e, portanto, faz favor de poder intervir. Eu, quando forem aqui 9 minutos, eu tenho aqui o cronómetro e, enfim, dou-lhe essa indicação para poder ir abreviando, está bom? Muito obrigado, faz favor. Ok, obrigadíssimo. Pronto, como foi indicado, a petição foi feita por 3 grupos de desempregados e trabalhadores independentes que se uniram para reivindicar, basicamente, o nosso direito à prorrogação que, na altura, foi concedida o ano passado por ocasião da pandemia e que este ano estava a deixar quem tinha terminado os subsídios de desemprego e apoios sociais em 2020, estava a deixá-los de fora. E a nossa ideia foi juntarmos-nos e mexermos um bocadinho o país para que, basicamente, olhassem para nós, porque nós não somos números, somos pessoas. Por exemplo, eu estava desempregada desde outubro de 2019 e quando a pandemia começou, foi na altura em que eu estava novamente a voltar ao mercado de trabalho, porque tinha feito uma formação através do IFP e estava a voltar ao mercado de trabalho já munida de ferramentas para, pronto, ser mais competitiva. Entretanto, entra a pandemia e eu fiquei mais um ano em casa porque não conseguia encontrar trabalho, as escolas fecham, nós temos filhos e basicamente, entretanto, ficamos desprotegidos em dezembro. Todos nós, eu, por exemplo, estava no subsídio de desemprego normal e acabou a 31/12 e não tinha direito à prorrogação, sob todas as informações da Segurança Social. Havia pessoas que estavam já no subsídio social de desemprego e que, terminando isso, ainda tinham que esperar 6 meses ou 180 dias pelo subsídio de longa duração. Havia outros que estavam já no fim do subsídio de longa duração e não tinham direito a mais nada. E basicamente, quem terminou o subsídio de desemprego em dezembro estava completamente desprotegido, sem nada, apesar de em janeiro ter começado um novo confinamento. E nós, então, unimos através das redes sociais, a maior parte de nós não nos conhecíamos pessoalmente, fizemos 2 grupos do WhatsApp de desempregados, mais um grupo de independentes, e decidimos criar a petição, para que a petição
fizesse ver ao governo, aos deputados, a toda a gente, que nós estávamos encostados para canto, porque cada vez mais o desemprego era maior em Portugal, os números aumentavam e basicamente continuávamos encostados a canto, porque quem terminava a 1 de janeiro tinha direito à prorrogação e tinha direito a apoios, e quem terminava até 31 de dezembro não. Portanto, entretanto, já depois da petição ter sido criada, foi instaurado o programa AERT, que é o apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, que mesmo assim está a dar asneira, porque apesar de algumas pessoas terem conseguido pôr os pedidos de janeiro, fevereiro e março, ainda há muita gente com pedidos de janeiro registados que ainda não recebeu nada. Há pessoas com pedidos registados de janeiro, recebeu fevereiro tipo 80 euros e março, pronto, ainda estamos no prazo de pagamento. Mas 80 euros, supostamente o nível de pobreza nacional são 501,4. E já agora, porquê que o subsídio de desemprego, o aumento foi só para quem já descontou em 2020? Os outros não têm direito. Quem recebe 438 e continua a receber 438 não pode passar aos 500. Porquê? Porque quem descontou em 2020 é mais do que quem descontou até outubro ou dezembro de 2019. Continuamos na mesma, estamos todos desempregados, tínhamos descontado pelo salário mínimo nacional atualizado ou não, somos todos iguais. Eu não consigo perceber certas decisões e daí também a petição e o nosso trabalho que fizemos, que nos basicamente unimos e tentamos mexer tudo em termos de comunicação social, em termos de comunicação com partidos, inclusive todos os partidos que assentam em Assembleia, e pronto, basicamente acho que está explicado. Acho que não preciso de me alongar mais. Não sei se... Muito obrigado, Sara, e obrigado também pela forma sucinta como apresentou aqui os motivos que presidiram a esta petição e, portanto, faz-nos poupar aqui algum tempo, que também é sempre importante. E passamos então à intervenção dos grupos parlamentares, começando pelo Partido Socialista. A Sra. Deputada Maria Joaquina Matos tem a palavra. Ora, bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Srs. Deputados e os funcionários. Um cumprimento muito especial aos peticionários, portanto, à Sra. Sara e a este grupo que, portanto, faz as suas exposições à Assembleia da República, referindo e apresentando-se como um grupo de trabalhadores desempregados que têm em comum o facto de terem ficado desempregados no ano de 2020, mas que são de várias zonas do país, têm diferentes níveis de escolaridade, são oriundos de diversas áreas de trabalho, o que quer dizer que, de facto, esta crise de desemprego é uma crise provocada por qualquer fenómeno geral, portanto, não está localizado e que, portanto, não são pessoas que vêm do Val do Ave, não são pessoas que vêm, portanto, do turismo do Algarve, não vêm da zona suburbana, da zona urbana de Lisboa, nem dos campos agrícolas do Alentejo, portanto, são resultado de uma crise sanitária que nós vivemos e que, uma crise geral, a que o Governo deu resposta a nível da economia, no apoio às empresas e a nível da proteção de emprego. Portanto, como é do conhecimento geral, a Segurança Social tem dado a todas as situações, um vasto leque de respostas variadas, para que ninguém fique para trás. Portanto, tem sido esta a política do Governo, tem sido esta a aposta do Partido Socialista, perante a crise e perante todas as situações variadas que surgiram de forma inesperada, de forma repentina. A posição do Partido Socialista, a atuação do Partido Socialista é que dar respostas a todas as situações. E é esse o compromisso, portanto, também da nossa bancada. Para que ninguém fique para trás, foi desde a primeira hora, o mote foi desde a primeira hora, portanto, a orientação que nos tem guiado a todos, no sentido de combatermos, protegermos o emprego, darmos apoio às empresas para a recuperação económica e para que se consiga ultrapassar apoiando os portugueses nesta situação de crise que estamos a viver. Portanto, em relação à senhora peticionária, era as palavras que tinha
para lhe dizer. Apesar das dificuldades, portanto, o Partido Socialista, o Governo, tem dado tanto o apoio e as medidas necessárias a ultrapassar as situações provocadas por esta crise de saúde e que deu origem, portanto, a esta crise também social que estamos a combater para a ultrapassarmos e para a vencermos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao PSD, Sra. Deputada Helga Correia. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e um cumprimento especial para a peticionária Sara Isabel Almeida Pereira e, na sua pessoa, cumprimentar todos os peticionários da petição número 207 e cumprimentá-los, acima de tudo, porque no exercício do seu direito de cidadania trouxeram novamente a debate a questão do alargamento dos apoios sociais. Dizer que o PSD revê-se em algumas das preocupações que têm sido abordadas acerca desta matéria, e nomeadamente também nesta petição. Tivemos já a oportunidade em diversos fóruns de alertar isso mesmo para alguns atrasos, e nomeadamente para o facto de os apoios não estarem a chegar a tempo às pessoas e nesse sentido recentemente tivemos na Assembleia da República o Sr. Ministro da Economia, a Sra. Ministra do Trabalho, que vieram prestar esclarecimentos ao Parlamento dos sucessivos atrasos na chegada dos apoios às pessoas, às empresas, aos trabalhadores, e naturalmente que essa é uma preocupação do Grupo Parlamentar do PSD, porque vivemos um momento particularmente difícil, um momento excepcional, que requer da parte do Estado e também de todos nós algumas preocupações, e da parte do Estado, acima de tudo, requer medidas estruturadas, pensadas, no sentido de darem respostas às pessoas, às empresas, e que efetivamente, depois dessas medidas anunciadas, criadas, depois das expectativas criadas, que esses apoios cheguem concretamente ao terreno e atempadamente, porque são realmente precisos num momento particularmente difícil como este. Mas dizer que este tema não deve ficar circunscrito apenas aqui. Deve haver também uma preocupação da parte do Estado na criação de uma visão conjuntural acompanhada de um conjunto de medidas com vista à estabilidade no emprego e que permitam a recuperação de postos de trabalho. Se olharmos para os dados conhecidos ontem do desemprego, nós fechamos março com cerca de 432.851 desempregados inscritos, e estes números preocupam-nos acima de tudo porque estamos a viver uma grave crise económica e social, e estes números não refletem todas aquelas pessoas que são inativas e que estão neste momento em suas casas e que não estão a fazer uma procura ativa de emprego, e essas pessoas também precisam de ver da parte do Estado uma preocupação para que estes dados e estas preocupações, que são as vossas preocupações ao longo deste último ano, não se revistam de situações ainda mais graves no futuro. Dizer que o Grupo Parlamentar do PSD acompanha as vossas preocupações e se mantém atento no sentido de que sejam criadas as condições para que nenhum português, nenhuma pessoa, nenhuma empresa fique em todo este processo para trás. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro, que é também o deputado relator desta petição. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado. Queria cumprimentar a Sara e queria também saudar a realização da petição, o facto de as desempregadas e os desempregados organizados através de grupos do WhatsApp se terem mobilizado, terem feito uma petição, terem interpelado e confrontado o Governo com a ausência de proteção de que estavam a ser vítimas, e o facto de terem também interpelado os partidos com a responsabilidade também que têm em termos de intervenção. Os problemas penso que estavam bastante bem identificados. O Orçamento de Estado para 2021, o Bloco de Esquerda, é sabido, não votou a favor do orçamento, votou contra este orçamento, e uma das principais razões foi precisamente essa. O Orçamento de Estado para 2021 não previu nenhuma prorrogação do subsídio social de desemprego,
e, portanto, houve 22 mil pessoas que no dia 31 de dezembro ficaram sem subsídio social de desemprego e que no dia 1 de janeiro não tinham nenhuma proteção social. O orçamento tinha uma norma que previa o prolongamento, a prorrogação por 6 meses do subsídio de desemprego, mas dos que estivessem, digamos, das pessoas que tivessem o subsídio de desemprego em 2021, o que fez com que os trabalhadores que tinham subsídio de desemprego até dia 31 de dezembro, em janeiro, não tinham essa prorrogação. Era essa a interpretação que estava a ser feita pela Segurança Social. E o apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores tem uma condição de recursos que, por um lado, deixa pessoas de fora porque limita o acesso e, por outro lado, porque essa condição de recursos contabiliza todo o rendimento agregado no cálculo da prestação, o que faz com que muitas pessoas estejam, como a Sara dizia, a receber 80 euros, por exemplo, o que é um valor totalmente abaixo do limiar de pobreza, considerando que o limiar de pobreza é de 502 euros por pessoa por mês. Há um outro problema que vocês identificam na petição, que os peticionários e as peticionárias identificam na petição, que é que o acesso àquele apoio extraordinário para os desempregados de longa duração implica um período de carência de 6 meses, ou seja, implica que as pessoas estejam 6 meses sem receber qualquer prestação de desemprego para terem depois o apoio extraordinário aos desempregados de longa duração. São situações que de facto desprotegem muitas pessoas e depois da vossa petição, como sabem, nós também até chamámos a Ministra aqui ao Parlamento, também apresentámos um projeto de resolução que foi discutido e que foi votado e conseguiram-se algumas coisas importantes. Primeiro, que se clarificasse que quem tinha subsídio de desemprego até 31 de dezembro passava a estar abrangido pela prorrogação dos 6 meses e que a interpretação da Segurança Social passasse a ser essa, ou seja, que não era apenas quem estava em janeiro, mas quem acabava em dezembro, porque tinham ficado sem subsídio. Foi isso que as próprias pessoas nos disseram aqui no Parlamento, como saberão. Depois conseguiu-se que os trabalhadores que estavam, as pessoas que estavam com o subsídio social de desemprego e que não tinham prorrogação prevista, pudessem passar para o apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores sem condição de recursos, fazendo uma espécie de prorrogação por 6 meses do subsídio social de desemprego, mas por via do AERT, com as candidaturas mensais, os requerimentos mensais desse apoio. Foi também importante, teria sido mais automático, teria sido mais simples a prorrogação automática dos subsídios sociais de desemprego que estavam em pagamento até ao final de 2020 e prorrogá-los em 2021. Em todo caso, foi uma vitória vossa, uma vitória da vossa petição, uma vitória da vossa mobilização e que o Governo teve que acautelar. O que não conseguimos, e eu creio que é por isso que esta petição mantém bastante atualidade, aquilo que não se conseguiu foi mudar o período de carência do apoio extraordinário ao desemprego de longa duração, nem mudar as regras do próprio apoio extraordinário ao rendimento do trabalhador, do AERT, que continuam a ter essa condição de recursos, quer no acesso, quer no cálculo da prestação, que de tão apertada faz com que muitas das pessoas estejam a receber um valor miserável, além de que mesmo a prorrogação de que vocês foram beneficiárias, as que estavam com o subsídio social de desemprego, é uma prorrogação, não é bem, enfim, não é bem uma prorrogação, mas as regras especiais de acesso ao AERT, mantendo o valor do subsídio social de desemprego durante 6 meses, por via de uma candidatura mensal ao AERT, mesmo esses casos vão acabar no primeiro semestre e, infelizmente, nós não temos a garantia de que a situação económica e social se altere substantivamente até lá. Esperamos que sim, todos desejamos que sim, mas não temos essa garantia. Portanto, parece-nos que era importante garantir durante todo o ano de 2021 o acesso a este apoio social. Insisto, teria sido mais fácil prorrogar por todo o ano o subsídio social de desemprego, mas não podendo, pelo menos por via do AERT. E é isso que da nossa parte podem contar. Eu serei o relator da petição, enquanto relator não me compete fazer propostas, já estou a terminar, Sr. Presidente, enfim. Não me compete fazer propostas, mas queria dizer que, além de relator, enquanto deputado também do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, estou a falar nesta condição também, que
que é isso que podem contar connosco e contar da nossa parte, a insistência neste aspecto, na prorrogação durante todo o ano destes apoios sociais e no acesso facilitado ao apoio aos desempregados de longa duração e na mudança das regras do AERTE, e queria perguntar se dos que estavam com o subsídio social de desemprego, se nesse grupo houve problemas ou se ficaram todas a receber o mesmo que recebiam por via do AERTE, e se relativamente aos que estavam, aliás, que estavam com o subsídio de desemprego, houve algum outro problema para além dessa desigualdade no valor de referência de ser os 502 euros ou os 438. E era isso que queria fazer também essa pergunta. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui o facto de ser relator também motivou aqui alguma tolerância, mas é compreensível, até para um cabal esclarecimento destas questões. Passo a palavra ao PCP, Sra. Deputada Diana Ferreira. Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a Sara Pereira e, através do cumprimento à primeira peticionária, cumprimentar naturalmente o conjunto dos peticionários que subscreveram esta petição e que hoje estamos também aqui a discutir na Comissão de Trabalho. Começando por dizer, naturalmente, que o PCP acompanha o conjunto das preocupações que foram aqui colocadas, de um ponto de vista da atribuição de apoios sociais, no âmbito do subsídio de desemprego e de outros também, sendo que o que temos afirmado é que os tempos excepcionais que vivemos exigem efetivamente medidas excepcionais de apoio aos trabalhadores, de apoio a quem está numa situação de desemprego atualmente, por força da fragilidade de um ponto de vista social, que pode naturalmente e que está a ser acentuada devido também ao momento que vivemos. Como temos também dito que o Governo tem, efetivamente, neste Orçamento do Estado, a base que precisa para responder, de um ponto de vista dos apoios sociais, aos trabalhadores, incluindo também aos trabalhadores em situação de desemprego, porque o facto de estarem desempregados não significa que não sejam trabalhadores, precisam sim de um apoio específico que considere exatamente essa situação de desemprego. E colocava isto com duas ou três dimensões diferentes, começando por esta questão deste mesmo Orçamento do Estado, até porque no início do ano o próprio Governo aprovou um conjunto de decretos relativamente a apoios que teve que criar até em função do novo confinamento, e falo efetivamente porque o Orçamento do Estado tem instrumentos e tem uma base com a qual o Governo pode trabalhar para concretizar esses mesmos apoios. Por isso, o que se exige aqui, nesta situação e noutras, é que o Governo concretize os apoios sociais aos quais tem efetivamente as condições de concretizar e que os faça chegar às pessoas rapidamente, considerando até aqui as situações que foram descritas, nomeadamente de haver pessoas com pedidos registados em janeiro e que ainda não receberam, nomeadamente no que se refere à questão do AERTE, e eu até pedia se há aqui alguma informação mais concreta de um ponto de vista de números, que nós possamos saber quantos trabalhadores estão numa situação de terem pedido o apoio, de estarem também com esse mesmo pedido já registado e que ainda não receberam qualquer valor ou não receberam sequer qualquer resposta por parte da Segurança Social. Era importante também para nós perceber isso, se no universo das pessoas com quem têm contactado se têm também essa mesma informação. No que se refere à questão dos próprios trabalhadores, e que também foi referido aqui pela primeira peticionária, que terminavam prestações por desemprego em dezembro de 2020, só dizer também que da parte do PCP, na altura, no orçamento retificativo de 2020, o qual o PCP votou contra, até porque continha cortes nos salários e não garantia efetivamente uma proteção social significativa, na altura o PCP também propôs, mas não foi aprovada esta proposta, em que, no fundo, todas as prestações sociais fossem prorrogadas por mais 6 meses, não fazendo aqui, naturalmente, distinção entre nenhuma, mas que todas as prestações sociais em pagamento durante o ano de 2020, incluindo, naturalmente, as prestações por desemprego, tivessem uma prorrogação automática, exatamente para fazer face a situações de fragilidade social que, previsivelmente, se veriam a verificar futuramente.
Da parte do PCP também, de um ponto de vista de propostas que temos apresentado, temos insistido na melhoria das condições de acesso ao próprio subsídio de desemprego, mas também o prolongamento do seu tempo de pagamento para que não haja efetivamente situações de desproteção social, especialmente no momento que atualmente vivemos. Isto para dizer à Sara Pereira, a primeira subscritora, mas também ao conjunto dos peticionários que subscreveram esta petição e ao conjunto dos trabalhadores que estão também nesta situação, que da parte do PCP podem contar naturalmente com a nossa intervenção, com a nossa proposta no sentido de reforçar e de alargar apoios sociais e também de melhorar as condições de acesso e de atribuição do próprio subsídio de desemprego, que temos feito essa intervenção, que continuaremos a fazê-lo, porque além de ser da mais inteira justiça que a proteção social seja assegurada a quem está numa situação de vulnerabilidade, especialmente no momento em que vivemos, em que essas situações se sucedem de forma mais acelerada e de forma mais acentuada, é naturalmente da mais inteira justiça garantir o mínimo de condições de proteção social a quem está numa situação de vulnerabilidade. Por isso, por parte do PCP, cá estaremos naturalmente para continuar a intervir e a apresentar estas mesmas propostas. Pedia mesmo, se tivessem elementos mais concretos, de um ponto de vista de números de pessoas que ainda não receberam resposta ou que tiveram, no fundo, valores muito baixos, falaram aqui nos 80 euros, importava aqui perceber qual é o universo das pessoas que tiveram este valor como apoio. Se tiverem essas informações, que o digam naturalmente nesta audição. Se não tiverem neste momento estas informações, pelo menos que também as tendo, façam chegar, por favor, à Comissão, porque para os grupos parlamentares é também importante podermos trabalhar com esses elementos mais concretos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegamos assim ao final das intervenções dos grupos parlamentares. E eu devolveria a palavra à Sara Isabel Pereira, primeira subscritora desta petição, para uma intervenção final, podendo e devendo comentar ou responder a questões que tenham sido solicitadas pelas intervenções dos grupos parlamentares. Sara, tem 10 minutos para poder fazer a sua intervenção final. Ok. Primeiro, respondendo já à deputada Diana Ferreira, nós não temos acesso a esses números, mas uma volta pelo Facebook, pelos grupos da Segurança Social e descobre logo para aí 50, no mínimo. Porque basta ir a um desses grupos de redes sociais que descobre logo. Nós não temos acesso porque cada grupo do WhatsApp tem 257 membros, no máximo. E nesses temos 4, 5, 6, 7, que ainda têm só alguns, o janeiro registado, o fevereiro em análise, e tenham posto agora ao pedido de março. Não temos acesso a números concretos, mas a Segurança Social de certeza que tem quais são os pedidos que estão feitos, ou basta fazer, lá está, uma sondagem rápida pelas redes sociais nesses grupos da Segurança Social. Quero agradecer imenso ao Bloco de Esquerda, que esteve connosco desde o início, que o deputado José Soeiro foi logo o primeiro que nos prestou atenção, que nos ouviu, que percebeu logo qual eram as nossas reivindicações, os nossos pedidos, que entendeu logo qual seria a posição correta a ter, e no conjunto total ao Bloco de Esquerda, a doutora Catarina Martins, que também esteve do nosso lado, que também fez uma reunião connosco para saber quais seriam os problemas, ouviu casos específicos de fome e já de dinheiro a faltar no início de fevereiro. Houve pessoas que estiveram 2, 3, agora 4 meses já sem receber nada. E respondendo ao deputado José Soeiro também, a maior parte das pessoas, o valor foi o mesmo do subsídio social ou desemprego que tinham recebido. Quem não teve direito à prorrogação, que tinha acabado no início de dezembro, basicamente continuaram com o valor do subsídio de desemprego, os 438, os 351, pronto, foi por aí. Há casos em que baixou. Há casos que pessoas que estavam com o subsídio social e que não teriam direito à condição de recurso, que seria automaticamente prolongado,
que nem sequer tiveram resposta, que tiveram o janeiro registado e só tiveram o fevereiro em pagamento. Vamos ver o março agora. Há pessoas que nem sequer não lhes apareceu nada, aparece só tudo registado. Na Segurança Social não sabiam informar o porquê de só aparecer registado. As pessoas continuam a contactar a Segurança Social e não lhes sabem responder. Dizem que têm que aguardar, que é a resposta do costume. Está em análise, tem que aguardar. Não sabemos de nada, tem que aguardar. Basicamente, há casos para tudo. Os casos dos rendimentos mais baixos são no caso dos independentes, que solicitaram o AERT. Houve gente a pagar 50 euros de prestação à Segurança Social e a receber 55 euros, por exemplo. Basicamente, o AERT deu-lhes para pagar a Segurança Social. Pagar as contas do resto é que nada. Mas pronto, é o normal. Tem que aguardar. E em termos de novamente números, não sabemos ao certo quais são os números, porque lá está, houve muita gente que também saiu dos grupos, tiveram o assunto resolvido e acharam que não precisavam mais. Houve muita gente que nós temos acesso a sabermos quais são as situações através de grupos do Facebook e não do nosso do WhatsApp. Os do nosso WhatsApp, geralmente, lá tem um que fica registado, 3 ou 4 que fiquem registado em análise. Mas os valores, na sua maioria, são os mesmos. E agradeço, termino mais uma vez. Não gosto de falar muito. Muito obrigado, Sara. Pronto, agradeço a sua intervenção final. Apenas aqui alguns pormenores. Como sabe, até há pouco tempo o número mínimo para a discussão em plenário das petições era de 4.000 assinaturas. A vossa excedia este número, essa situação foi alterada, passa a ser 7.500 e, portanto, esta discussão irá processar-se aqui em comissão. Haverá o relatório por parte do Sr. Deputado José Soeiro e, para além desse debate, os partidos, se assim o desejarem, poderão ter iniciativas que, de alguma maneira, procurem dar resposta àquilo que é a preocupação mencionada na vossa petição, ou que dá origem, melhor dito, à vossa petição. E, portanto, daqui da minha parte e da parte da Comissão, que resta-me agradecer a vossa participação, esperando que aquilo que deu origem à vossa petição possa, de alguma maneira, ter algum tipo de resolução, uma vez que ela, de alguma maneira, reflete um problema social complicado que é motivado ou que é agravado pela questão da pandemia e dos efeitos económicos e sociais que lhe estão associados. E, portanto, nesse sentido, damos por encerrada a primeira parte da nossa reunião de hoje, que teve a ver com a audição dos subscritores, e neste caso da primeira subscritora da petição 207/14/2, intitulada Prorrogação e Alargamento dos Apoios Sociais no Desemprego. Retomaremos os trabalhos às 11 horas. Muito obrigado.